Bem-vindos a mais uma semana jurídica do curso de Direito da Unigran Rio. Semana muito prazerosa. Nós teremos 17 atividades simultâneas acontecendo de terça a sexta-feira. Lembrando a todos os alunos que de terça a quinta, palestra manhã e noite, e de terça a sexta-feira, audiências. Bem, a maioria já me conhece, meu nome é Litiane Marins, coordenadora do curso de Direito. Quero apresentar também aqui dois coordenadores adjuntos, grandes parceiros, o professor Ivano Reis e o professor Marco Antônio Grilo. E estamos aqui para abrir a Semana Jurídica e para falar que nós temos várias atividades de relevância. Abrimos a Semana Jurídica com o palestrante Nivaldo Dias Filho, que será apresentado adequadamente daqui a pouco. Hoje à noite, com o professor Flávio Tartucci. Nós vamos ter amanhã de manhã a professora Zélia Luiza Perdona. À noite, nós vamos ter o professor Alexandre Freire, assessor do STF. Na quinta-feira, quem abre na parte da manhã é o professor Fagner Sandes, e à noite, quem fecha é o professor Bruno Zampier. Então, gratidão já iniciando a todos os palestrantes pela parceria, pelo comprometimento com a Unigran Rio, e dizer que já, inicialmente, que todos são bem-vindos para voltarem sempre. Para fazer a honra de hoje, para apresentar o palestrante, que eu já agradeço antecipadamente pela vinda à Unigran Rio, eu vou abrir a palavra para a professora Aline Teodora de Moura, nossa docente, bem querida entre os alunos, que foi quem fez o convite ao palestrante. Aline, a palavra é sua, gratidão. Professor Nivaldo, muito bem-vindo e boa palestra. Obrigada, Litiane, obrigada a todos. Bem-vindos à abertura da Semana Jurídica. Agradeço a coordenação pela oportunidade de participar nessa mesa como mediadora e agradeço principalmente a presença do nosso ilustre palestrante, Nivaldo Dias Filho. Nivaldo Dias Filho é engenheiro civil pela Universidade Federal do Paraná, auditor do TCU, atualmente lotado no Paraná, e ocupa a função de especialista sênior na Secretaria Extraordinária de Operações Especiais e Infraestrutura do TCU, assim Infraoperações, que é responsável pela priorização dos casos relacionados à Operação Lava Jato no TCU e pelo acompanhamento dos acordos de leniência. Um dos motivos, entre várias diversas capacidades e experiências importantes que o Nivaldo tem para trazer aqui para a gente, mas uma das principais razões foi a experiência dele, desde o início de vigência da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, a experiência dele no tratamento dos acordos de leniência, ou seja, nos acordos empresariais que são realizados entre não só as empresas, mas aqui para nós, no direito empresarial especificamente, mas o acordo realizado entre as pessoas jurídicas e a administração pública pelo cometimento de condutas ilícitas perpetradas contra a administração pública, em desfavor da administração pública. O Nivaldo trabalha na discussão de toda a celeuma que envolve, que ele vai falar sobre a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, de 2013, e, entre outros assuntos, ele também vai falar conosco aqui sobre o compartilhamento do sigilo fiscal tributário. Sem entrar muito já na fala e no conteúdo da palestra do Nivaldo, já agradeço imensamente, e para nós, peço, inclusive, no início da sua palestra, que você explique e fale um pouco sobre a carreira de auditor do Tribunal de Contas da União e, se possível, explique brevemente a função de um Tribunal de Contas, porque o dia a dia dos tribunais de contas envolve o direito, envolve o processo administrativo, independente das formações dos auditores, o direito está presente, seja no concurso ou seja no dia a dia dos tribunais de contas. O poder dos tribunais de contas em relação à declaração de inidoneidade das pessoas jurídicas, punições administrativas que, sob o ponto de vista empresarial, são severas, de impacto financeiro relevante. Então, se for possível também falar, antes do conteúdo em si da sua palestra, um pouco sobre a sua carreira, que é admirável, e muitos alunos têm a intenção e a pretensão de prestar concurso para tribunais de contas, assim como também a experiência e, talvez,
a explicação sobre o funcionamento de forma breve de tribunais de contas. Nivaldo, desde já agradecendo mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu agradeço pela oportunidade, a professora Aline. Para mim é um prazer falar para o público na universidade. Agradeço ao Unigran Rio também por poder conceder essa oportunidade de conversarmos aqui com os alunos de Direito. Agradeço também a Litiane, o professor Ívano, o professor Marco Antônio, por terem propiciado essa oportunidade. Então, conforme já foi apresentado, eu trabalho como auditor do Tribunal de Contas da União, né? Mas é importante, e eu preciso fazer um disclaimer, que a minha opinião não representa necessariamente a opinião do TCU. Portanto, aqui eu falo como um auditor, pessoa física, e não como um representante do TCU. Seguindo a sugestão da professora Aline, é interessante a gente conversar um pouco sobre o que é um Tribunal de Contas, como os tribunais de contas estão inseridos no contexto aqui da nossa sociedade brasileira. Bom, o TCU, especificamente, é um órgão muito antigo, foi criado em 1890 por sugestão do Rui Barbosa, né, uma figura bastante conhecida no cenário nacional, e ele foi implantado alguns anos depois, 2 anos depois, se não me engano, por Cerzedelo Correia, que era o ministro da Fazenda na época. Bem, o TCU mudou muito depois, principalmente da Constituição de 88, que tem a conformação atual. Então, o Tribunal de Contas da União tem 9 ministros, que eles são escolhidos de formas, indicados de formas diferentes, pelo presidente, pelo Senado, pela Câmara, enfim, e também possui 4 ministros substitutos e 7 membros do Ministério Público junto ao TCU. Então, o TCU é uma corte de contas. O Tribunal de Contas da União tem processos que vão ser julgados por esses ministros e eles são instruídos pelos auditores, colegas meus, e também tem a participação do Ministério Público de Contas aos moldes parecidos com o que acontece no Judiciário, vamos dizer assim. O Tribunal não integra o Judiciário, é um órgão independente, mas que tem uma vinculação de apoio ao Congresso Nacional. Bom, no Brasil tem 33 tribunais de contas. Cada estado tem o seu, e alguns municípios também têm o seu Tribunal de Contas. Então, isso faz com que exista uma diversidade bastante grande, uma variedade bastante grande nas características desses tribunais de contas. Apesar de eles terem o mesmo fundamento constitucional, eles estão sujeitos a regramentos próprios e não existe uma hierarquia entre o TCU e os demais tribunais. Então, a maneira como esses tribunais, 33 tribunais de contas, estão organizados no Brasil é, de certa forma, bastante não uniforme. Falando sobre o TCU, talvez o que faça o TCU ser uma entidade de referência nesse sentido é o seu corpo técnico. Então, o TCU tem mais de 1.500 auditores, existem também técnicos e outros funcionários, mas o TCU tem uma característica que eu acho que é muito importante. Tem apenas 28 funcionários de livre nomeação. Então, são apenas 28 cargos de livre nomeação, o que faz com que todo o corpo técnico do TCU, todos os demais servidores públicos do TCU sejam concursados. É um concurso bastante concorrido, um processo seletivo que, independente da atuação que o auditor vai ter, sempre vai ser cobrado direito administrativo, direito constitucional, apenas para fazer
um recorte em relação à temática do direito que nós estamos falando aqui. Então, isso faz do TCU um órgão com um corpo técnico muito qualificado e que certamente o diferencia de alguns tribunais de contas que eventualmente não tenham essa mesma estrutura e que sejam predominados por cargos de livre nomeação ou talvez por conselheiros, que são os que fazem a função de ministros nos tribunais de contas nos estados e nos municípios, escolhidos talvez sem um critério tão rigoroso. Então, o TCU, sem dúvida, se diferencia no cenário nacional e também internacional como um órgão de excelência do controle externo e, como eu falei, na minha opinião, muito por causa do seu quadro técnico. Então, o concurso para o TCU, com alguma regularidade, o TCU faz concurso, eu não saberia dizer quando é o próximo, ele abre oportunidades para pessoas de formações diversas. E muitos colegas que nós temos são formados em Direito, então existe muita oportunidade para quem é formado do Direito e tiver interesse em fazer concurso no TCU. Bom, tendo falado um pouquinho sobre o TCU, eu gostaria de salientar, que eu esqueci de falar antes, eu não sou professor, né? Então o que eu tenho aqui é uma conversa com vocês. Eventualmente eu não vou ter a melhor didática, como, por exemplo, provavelmente a professora Aline teria, mas então antecipadamente eu peço desculpas a vocês, mas eu vou conversar um pouco sobre o que eu tenho trabalhado, e vocês percebem que alguém com formação em engenharia está falando para graduandos de direito, pode não ser algo tão comum. Mas, como foi bem salientado no início, eu estou aqui conversando um pouco sobre a minha experiência em relação à implantação, ao acompanhamento de um cenário que é bastante diferente no direito brasileiro, com a positivação no nosso ordenamento jurídico do Estatuto dos Acordos de Leniência. Bem, falando sobre acordos de leniência ou acordos no caso de condutas empresariais ilícitas, é importante a gente entender um pouquinho sobre acordos. A primeira referência de acordos que eu acho que viria à mente no direito é justamente a confissão. Então, a confissão, de certa forma, ela é um acordo em que o acusado, o réu, tem a possibilidade de confessar o ilícito que ele tenha cometido, o crime que ele tenha cometido, e, em consequência disso, ele vai ter alguma vantagem, geralmente uma atenuação da pena. Então, se o indivíduo que cometeu um crime poderia estar sujeito a um tempo de reclusão, por exemplo, se ele confessar, ele terá direito a um tempo menor. Então, essa é a primeira referência que certamente alguém lhe daria no direito em relação a transacionar a pena, em relação ao indivíduo infrator fazer um acordo com o Estado. E nesse cenário já aparece qual é a lógica de se fazer isso. Bem, o indivíduo que cometeu a infração, que foi acusado de ter cometido o crime, por exemplo, ele certamente vai escolher fazer esse acordo, confessar, se ele entender que ele vai ter alguma vantagem em relação a se ele não confessasse. Então, o acordo se apresenta para ele, a confissão nesse caso, se apresenta para ele como uma possibilidade, uma alternativa ao prosseguimento tradicional da ação. Ele naturalmente só vai fazer isso se entender que tem alguma vantagem, e isso é um ponto bem importante de nós termos em mente. Mas o acordo no âmbito empresarial surgiu no ordenamento jurídico brasileiro bem depois. Ele surgiu com a Lei de Defesa da Concorrência. Então, essa lei de 2011
possibilitou que empresas que estivessem envolvidas em desvios concorrenciais, os famosos cartéis, por exemplo, tivessem a oportunidade de confessar, de trazer elementos de prova em relação à conduta e, com isso, passarem a ter um benefício. O interesse do Estado no acordo tem a ver muito com celeridade, tem a ver com o Estado conseguir produzir um resultado com menos recursos, com menos tempo, por exemplo. Então, o acordo se insere no interesse do Estado como uma ferramenta que vai alavancar as possibilidades do Estado de sancionar ou de dissuadir aquele ilícito que ele tem a responsabilidade de fazer. Então, o acordo precisa ser algo, como se fala, um ganha-ganha. Ganha o indivíduo, o infrator, que cometeu algum ilícito ao colaborar, e ganha o Estado também, reduzindo os custos, por exemplo, ou conseguindo alcançar outros indivíduos que participaram daquele ato ilícito, por exemplo, nesse exemplo que eu falei até agora, um cartel. Então, foi assim que os acordos empresariais se inseriram nesse contexto na legislação brasileira. Bem, qual foi o objetivo em se fazer isso? Eu já falei que tem a ver com o interesse do Estado em combater os ilícitos a seu cargo. No caso do direito concorrencial, os ilícitos têm uma característica que são praticados em conjunto, então essas atividades colusivas ou atividades de cartel, elas são praticadas por empresas que combinam, ainda que tacitamente, preços, por exemplo, ou divisão de mercado. Então, interessa ao Estado ter o conhecimento desses fatos, que por vezes de outra forma não teria, e interessa ao Estado também poder ter uma resolução mais célere dos processos, mais rápida dos processos que tenham se iniciado para apurar essas condutas ilícitas. Então, o acordo no interesse do Estado tem a função de combater atos ilícitos ou de combater a corrupção, genericamente falando. Quando falo em corrupção, eu gosto de citar o que disse a professora Suzy Rose Ackerman, e aí talvez uma primeira referência para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. A professora Suzy Rose Ackerman, ela fala que a corrupção ocorre em função do comportamento de busca de renda dos agentes políticos e também dos burocratas, que passam a ter um poder discricionário e informação privilegiada e com isso ampliam as suas rendas de maneira ilegal em detrimento do interesse público. Então, essa é a definição ou a causa da corrupção, segundo a professora Ackerman. Mas a gente sabe que a corrupção, a decisão de cometer um ilícito, ela pode ter causas variadas. E como os acordos têm essa função de combater a corrupção, inclusive no contexto da lei anticorrupção empresarial, que eu vou falar um pouco mais, é interessante entender quais são as causas da corrupção. Por que que as pessoas decidem tomar um caminho alternativo àquele que a lei define como correto? Por que que as pessoas decidem cometer algo ilícito? Então, esse pensamento ele é fundamental nesse propósito do Estado de combater a corrupção. Então, alguém já disse que a sociedade é composta por indivíduos que, num certo percentual, por exemplo, 20%, nunca estariam propensos a se corromper. Um certo percentual da sociedade, por exemplo, outros 20%, sempre estaria tendendo a se corromper, sempre estaria procurando um caminho ilícito para satisfazer os seus interesses. Mas uma grande parcela da sociedade, tida como, por exemplo, 60%, e esses percentuais eu destaco, eles são exemplificativos,
estaria muito em função do risco e da oportunidade. Então, uma grande quantidade da sociedade não faz filtros morais, por exemplo, ela estaria sujeita a cometer o ilícito caso tenha oportunidade, caso entenda que vai ter alguma vantagem, ou caso entenda que as sanções decorrentes desse ato ilícito podem não ser, seriam melhores do que não ter cometido o ato. Então, essa lógica de analisar a corrupção, ela depende de análise de alguns modelos que têm a ver com economia e até mesmo com psicologia, que tentam definir como seria o comportamento das pessoas, ou qual é a motivação do comportamento ilícito das pessoas, e consequentemente das empresas, já que as empresas, as pessoas jurídicas, são dirigidas, são coordenadas por pessoas físicas. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente entenda por que os acordos se inseriram no ordenamento jurídico brasileiro e o que eles precisam primar para poder exercer a sua função de dar celeridade ao Estado e ainda assim de coibir os ilícitos que a lei assim determinou. Bom, ao falar sobre acordos, existe uma lógica muito importante que norteia os acordos. Ela tem a ver com a chamada teoria dos jogos. Então aqui faço aí uma referência, o termo teoria dos jogos, quem quiser conhecer mais, pesquisar sobre esse assunto, vai estar estudando o que é uma das bases muito importantes dos acordos. Não só os acordos de leniência, como várias outras formas de acordo, eu diria todas elas. Então, o chamado dilema do prisioneiro é uma teoria que prega o seguinte: existem dois prisioneiros que foram apanhados por supostamente terem cometido um ato ilícito. E nessa ilustração, o carcereiro chega para um deles, cada um deles isoladamente, eles não podem se comunicar, e oferece a possibilidade de que se um confessar e delatar o outro, vai receber uma vantagem, como, por exemplo, uma pena muito reduzida. Ao passo que o outro, que for delatado, vai sofrer a pena integral, diante de um conjunto probatório mais robusto, já que terá as provas fornecidas pelo prisioneiro delator. Então, nessa lógica do dilema do prisioneiro, ela estabelece algumas bases importantes para os acordos, que é a instabilidade entre os infratores. Nessa ilustração, esses dois prisioneiros, infratores que cometeram ilícitos, eles ficam com medo, ficam receosos de que o outro o delate. Então, ele procura fazer isso primeiro, para que ele possa ter a vantagem em detrimento de uma desvantagem para aquele seu comparsa. Essa lógica é muito importante, sobretudo naqueles ilícitos em que o Estado não tem como descobrir ou não tem como ter provas bastante robustas, sobretudo aqueles ilícitos que são cometidos a quatro paredes ou que são planejados a quatro paredes, ou aqueles ilícitos que tipicamente podem ser cometidos pelas empresas. Então, quando ilícitos são cometidos pelas empresas, geralmente um conjunto de pessoas pode vir a tomar conhecimento, eventualmente até outras empresas, e essa lógica do dilema do prisioneiro é importante para que esse estatuto funcione, já que ele precisa estabelecer uma condição de instabilidade entre os infratores. Entre aspas, é o medo que o outro delate que vai me fazer ter uma conduta proba, adequada, correta, ou caso eu tenha praticado um crime, vai ser o medo que o outro me delate que vai me fazer com que eu saia na frente e vá lá e delate os demais envolvidos. Então, essa lógica ela é muito importante e quem quiser conhecer mais vai certamente ter a oportunidade, existe material farto sobre isso.
Agora, outro ponto importante sobre os acordos, e sobretudo esses que envolvem empresas, é que as empresas, diferente dos indivíduos, das pessoas físicas, as empresas tendem a tomar decisões racionais. É uma tendência que os empresários, os dirigentes das empresas, por exemplo, eles tenham diante deles a oportunidade de seguir a lei ou de não seguir a lei e tomem uma decisão racional em relação a infringi-la. Isso nem sempre acontece com os indivíduos, com aqueles crimes que podem ser cometidos pelas pessoas físicas. Por exemplo, eu cito alguém que foi traído pelo seu cônjuge, pode se sentir impelido nas suas emoções a cometer um crime contra essa pessoa, uma agressão física, ou quem sabe até um assassinato. É provável que nesse momento essa pessoa não tenha racionalizado quais seriam as consequências de cometer aquele crime ou não cometer. Ela simplesmente agiu por impulso, ou seja, numa motivação passional, e foi lá e cometeu aquele crime sem ponderar adequadamente as consequências. Então, para esses crimes com motivação passional, para esses crimes que não necessariamente o indivíduo toma uma decisão racional antes, não vale a lógica que eu vou falar agora. A lógica que predomina na teoria da escolha racional tem muito a ver com aqueles crimes ou aqueles ilícitos em que o indivíduo, o infrator, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tem condições de tomar uma decisão antecipadamente em relação ao cometimento desse crime. Bem, a teoria da escolha racional prega justamente isso, que os indivíduos e, consequentemente, a coletividade age com base em tomadas de decisões racionais. Ao estar diante de duas opções, como, por exemplo, seguir a lei ou não seguir a lei, o indivíduo tomaria a decisão na ótica daquilo que seja mais vantajoso para si próprio e para os seus. Então, essa é chamada de teoria da maximização da função utilidade. Então, uma empresa, por exemplo, dentro dessa lógica, dentro dessa teoria, ao tomar uma decisão sobre que ato iria fazer, ela pondera, bom, se eu descumprir a lei, eu vou receber tantos reais de lucro, tantos reais de faturamento. Se eu cumprir a lei, o meu faturamento vai ser menor. Ao ponderar as consequências de, por exemplo, ser apanhado, multada, enfim, sofrer as penas legais, a empresa tomaria a decisão que melhor atenda os seus anseios, e melhor atenda a sua chamada função utilidade. Ela tenderia, nessa lógica, a tomar a decisão que lhe daria o maior lucro, de uma maneira mais simplificada, para que a gente não tenha que entrar em conceitos de economia que não seriam pertinentes aqui para o momento. Então, o principal representante dessa teoria, na minha opinião, é o Gary Becker. Gary Becker é um economista, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, em 92, e para ele, a decisão de cometer ou não um crime resulta de um processo de maximização da utilidade esperada, em que o indivíduo confrontaria, de um lado, os potenciais ganhos da ação criminosa, o valor da punição, a probabilidade de detenção e de aprisionamento, por exemplo, e do outro lado ele pondera o custo de oportunidade de cometer esses crimes. Então, para Gary Becker, os crimes são cometidos dentro de uma ótica racional, econômica, em que o indivíduo tenta maximizar o quanto ele vai receber monetariamente, por exemplo. Imagine agora, vocês, uma situação em que você está diante de um caça-níqueis. Aquelas máquinas em que a gente pode colocar uma moedinha, aperta um botão, puxa uma alavanca e vai ter um resultado que pode ser ganhar várias vezes o valor apostado. Imagine que você está diante de uma moeda em que você sempre coloca 25 centavos e ganha uma moeda de R$1. Coloca uma moeda de 25 centavos e ganha
uma moeda de R$1. Então, nessa máquina, o incentivo é que o indivíduo sempre continue apostando, não é verdade? Se ele está apostando e está ganhando, está apostando e está ganhando, ele tem a tendência de entender que aquela máquina é algo vantajoso. Vale a pena apostar naquela máquina. Para Becker, aplicar uma multa no indivíduo seria melhor do que a reclusão. Isso talvez não seja verdade, como eu falei, para os indivíduos, para as pessoas físicas, mas acaba sendo uma das poucas possibilidades em relação às empresas. Ninguém ouviu dizer que uma empresa foi levada presa, foi reclusa. Isso não dá para fazer com as empresas, não é verdade? Os indivíduos que dirigem essas empresas, sim, podem ser presos, podem ser condenados à reclusão, mas as empresas não. Então, nessa ótica é muito interessante essa teoria de Becker em relação às empresas, porque as empresas têm como possibilidade eficiente de dissuasão do ilícito as multas. E o Becker falou sobre o que seria uma multa ótima. A multa ótima seria o inverso da probabilidade de ser detectado, responsabilizado e sancionado. Então, se o indivíduo roubou R$100, por exemplo, e ele tiver 100% de probabilidade de ser apanhado e condenado, uma multa de R$101, por exemplo, já seria dissuasória para esse indivíduo. Porque se ele roubar 100 e tiver que pagar 101, no meu exemplo aqui, ele vai sair desse processo com a sensação de que não valeu a pena. Ele saiu com prejuízo de R$1. Né? Então, para ele, esse ato ilícito não valeu a pena, já que ele roubou 100 e teve que devolver 101. E aí é fácil de ter uma noção que quanto maior for essa multa, mais dissuasivo vai ser esse sistema. Se ele tiver que roubar 100 e pagar 200, talvez ele fique menos tentado a cometer esse roubo que eu citei aqui. Agora você imagine que o indivíduo tem só 1 em 10 vezes em que ele roubar, ele tem a possibilidade de ser apanhado, julgado e condenado efetivamente. Bem, nesse caso, uma multa de R$101, como eu falei, para quem tenha sido apanhado roubando R$100, certamente pode não ser dissuasiva. Por quê? Porque se ele cometeu esse ilícito 10 vezes, ele roubou R$1.000. Se ele roubou R$1.000, pagar uma multa de R$100 seria muito provavelmente um incentivo, não é verdade? Aos moldes do que nós vimos ali daquela máquina de caça-níqueis. Então, a multa ótima nesse caso precisaria ser maior do que 1/10, né? A probabilidade dele ser apanhado é 1 em 10, portanto 1/10. O inverso disso são 10 vezes. Então, se ele for multado em 10 vezes o valor pelo qual ele foi apanhado, nesse cenário de probabilidade de ser descoberto que eu citei aqui, a multa dele seria 10 vezes 100, portanto, R$1.000. Teria que ser maior do que R$1.000. Então, ele roubou R$100 10 vezes, foi apanhado uma única vez e condenado, mas nessa única vez ele pagou uma multa que era maior do que 10 vezes o valor que ele roubou. Então, apesar dele ter sido condenado uma única vez, essa única condenação impôs a ele a sensação de que o crime não compensou, não valeu a pena. Ele saiu com prejuízo, porque ele roubou R$1.000, mas ele teve que devolver mais do que R$1.000 na sua única condenação. Então, é essa lógica da multa ótima. Claro que existem outros fatores que ponderam nessa decisão. Eles podem ser fatores psicológicos, sociais, culturais, naturalmente. Portanto, uma única teoria geralmente não é suficiente para explicar
toda a gama possível do comportamento humano. Então vocês não precisam tomar essa teoria como uma verdade, ou como uma mentira, ou como algo que sempre acontece ou que nunca acontece. A gente pode imaginar essas teorias como linhas de possibilidade de acontecerem dentro do comportamento humano. Então, é algo que, pelos seus estudos, verifica-se que os seres humanos têm a tendência de ter aquele comportamento. E aquele comportamento é modelado e descrito de modo a tentar explicar por que as pessoas fazem essas coisas. Mas também tem uma outra teoria que é importante para os acordos, que é a teoria do prospecto, ou da perspectiva. Dessa vez, a referência que eu diria é o Daniel Kahneman. Ele prega algo um pouco diferente do que prega a teoria da decisão racional. Nessa lógica, os indivíduos seriam preponderantemente afetados não pela perspectiva de ganho, não pelo que eles iriam ganhar, mas pelo revés que poderiam ter. Então, o Kahneman conseguiu identificar que, de maneira geral, nós, seres humanos, reagimos mais eficientemente em relação às perdas do que em relação aos ganhos. Talvez a ilustração aqui, em substituição à máquina do caça-níqueis, seja a ilustração do jogo do milhão. Né? Em determinada situação, o jogador está numa situação em que ele precisa decidir. Ou ele fica com 50 mil reais, que ele já ganhou por ter acertado algumas perguntas, ou ele tenta 100 mil reais. Mas se ele errar, ele perde tudo. Então, um indivíduo que seja bastante afetado pela aversão ao risco tenderá a ficar com os seus 50 mil reais, porque ele não admite a possibilidade de arriscar e perder aquele valor que ele já considera suficiente. Outros indivíduos talvez se sintam tentados a arriscar mais ainda em função da perspectiva de ganhar 50 mil reais a mais. Né? Em vez de sair do jogo com 50, sair com 100 mil reais, seria uma decisão mais atrativa. Então, são teorias que, como vocês percebem, elas de certa forma se complementam em relação a várias formas de tomada de decisão, em relação a ter uma vantagem ou ter uma desvantagem como consequência dessa sua decisão. Então, nessas duas teorias, quando a gente entende como os indivíduos tomam essas decisões, a gente consegue, de uma maneira mais eficiente, entender quais medidas seriam adequadas para dissuadir esses ilícitos que as pessoas se envolvem. Então, combater a corrupção dentro dessa ótica seria combater as origens que motivam as pessoas a adotar as condutas corruptas ou ilícitas. E isso é muito importante porque todo ordenamento jurídico deveria funcionar justamente no sentido de que os indivíduos, e nesse caso aqui até mesmo as empresas, tenham condutas probas. Elas tenham a sensação, seja pelo que vão ganhar, ou seja pelo que podem perder, que a melhor decisão é seguir a lei. Quando predominantemente os indivíduos, as empresas tomam decisões de que o melhor é infringir a lei, a gente está numa situação, como sociedade, bastante complicada, em que os atos de corrupção tenderiam a prevalecer. Bem, eu citaria também Robert Klitgard em relação a essas teorias que são importantes para que a gente possa compreender os acordos. Ele chegou a descrever uma equação do que motivaria a corrupção. Para Klitgard, a corrupção é um resultado entre quanto maior for o monopólio ou a possibilidade individual de decisão, quanto maior for a arbitrariedade e quanto menor for a transparência ou o accountability. Eu não quero entrar em detalhes sobre essa equação,
Mas o mais importante aqui é que, para Klitschger, a decisão de cometer uma corrupção tem muito a ver com os incentivos que estão disponíveis para essa pessoa. Você pode ter incentivos positivos e incentivos negativos. Incentivos que vão fazer com que o indivíduo cumpra a lei ou que ele descumpra a lei. E isso é marcado por um cenário que depende do que prevê a legislação, depende do que fazem os demais indivíduos na sociedade e também depende fundamentalmente, é claro, da eficiência do Estado em conseguir coibir esses atos ilícitos. Então, com esse conjunto de teorias aqui, a gente está apto a entender como os acordos deveriam funcionar. Bom, um passo importante para que o Brasil evoluísse em ter uma legislação que punisse as empresas por seus atos ilícitos de uma maneira mais efetiva tem a ver com convenções internacionais da qual o Brasil é signatário. Então, convenções internacionais são aqueles acordos, né, aqueles protocolos que os países assinam, que os países aderem, né, geralmente no âmbito de organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, a OCDE, é nesse contexto que as convenções internacionais são pactuadas. E o Brasil foi aderindo, se tornando signatário de algumas dessas convenções internacionais que procuravam combater a corrupção. Combater a corrupção não só entre os países membros, mas a chamada corrupção transnacional. Aquela corrupção, aqueles atos ilícitos que são praticados entre países, como, por exemplo, indivíduos que estão estabelecidos em um país e cometem ilícitos em outros países. Geralmente isso envolve empresas, envolve comércio internacional. Portanto, essas convenções são muito importantes para coibir os ilícitos praticados pelas empresas. E aí, quando o Brasil assinou a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, assinada em Caracas, que foi positivada no ordenamento jurídico brasileiro em 2002, o Brasil também foi signatário da Convenção de Paris, que é a Convenção sobre o Combate da Corrupção dos Funcionários Públicos Estrangeiros, entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2000, e também a Convenção das Nações Unidas sobre Delinquência Organizada Transnacional, que é a chamada Convenção de Palermo, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2004, e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, também chamada de Convenção de Mérida, que é de 2003 e entrou no ordenamento jurídico brasileiro de 2006. Por que eu citei essas convenções internacionais? Porque, ao se tornar signatário dessas convenções internacionais, o Brasil passou a foi obrigado, por força dessas convenções, a ter uma legislação que coibisse os ilícitos praticados pelas empresas, inclusive não só em atos contra a administração pública nacional, mas também internacional, de modo a dissuadir esse tipo de prática, não só aqui no Brasil, como também no mundo. Então, a comunidade internacional começou a forçar os outros países, que ainda não tinham legislações nesse sentido, a passarem a tê-las. E essas legislações são baseadas num princípio muito importante, no princípio da dissuasão econômica. Então, para essas convenções, as legislações são eficientes quando elas prezarem princípios como esses que eu citei há pouco. E um dos elementos fundamentais, sempre citados nessas convenções, é estabelecer a pena de confisco. O que significa isso? Justamente a possibilidade de que o indivíduo que tenha cometido uma infração venha a ser privado do benefício que ele teve. Aquele bem que ele furtou, que ele se apropriou indevidamente, aqueles recursos que ele se apropriou ilicitamente, seriam confiscados ou tomados pelo Estado.
justamente para promover aquela sensação de que o crime não compensou. E aí, um projeto de lei 6826 de 2010 iniciou essa discussão no Congresso Nacional, de modo que o Brasil pudesse passar a ter uma lei que responsabilizasse as empresas pelos seus atos. E essa lei isso acabou virando lei com a lei número 12.846 de 2013, que é a chamada Lei Anticorrupção Empresarial, e ela dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil, portanto não é criminal, não é? De pessoas jurídicas que pratiquem atos de corrupção contra a empresa, contra a administração pública nacional ou estrangeira. E foi justamente essa lei que estabeleceu a possibilidade de as empresas fazerem os tais acordos de leniência. Então, empresas que tenham cometido ilícitos como os previstos no artigo 5º dessa lei podem estar sujeitos a penas bastante gravosas de uma forma específica. A lei 12.846 é muito importante, ela prevê a responsabilização objetiva das empresas. Bem, vocês, estudantes do direito, provavelmente sabem que a responsabilização objetiva é aquela em que não se analisa o elemento subjetivo. Então, não importa se o indivíduo teve culpa ou até mesmo dolo na prática daquele ato. Se ele se beneficiou daquele ato, ele já pode ser apenado. Então, a responsabilização objetiva da empresa significa, a grosso modo, o seguinte: se uma empresa praticou algum daqueles atos previstos no artigo 5º da lei, ela, por exemplo, teve uma vantagem indevida numa contratação pública, não importa quem foi o indivíduo funcionário da empresa que cometeu esse crime, não importa as circunstâncias em que esse ilícito foi cometido. Se a empresa teve vantagem ilicitamente, ela vai ser responsabilizada. Então, a responsabilização objetiva significa basicamente isso. E isso é uma forma de responsabilização bastante gravosa, né? Então, ser responsabilizado objetivamente é algo que não tem, vamos dizer, as melhores garantias. Então, é algo que se tornou bastante gravoso para as empresas, sobretudo porque, diante disso, elas podem, ao terem cometido esses ilícitos, elas podem ser responsabilizadas por multas que vão até 20% do faturamento da empresa, do faturamento bruto, né? E, então, isso pode ser bastante pesado para uma empresa, e o objetivo é justamente, claro, que as empresas entendam que é melhor cumprir a lei do que não cumprir. No artigo 16 da Lei 12.846, se trouxe a possibilidade das empresas fazerem acordo de leniência, ou seja, as empresas que praticassem atos ilícitos contra a administração pública nacional ou estrangeira poderiam fazer acordos diante de determinadas circunstâncias. Por exemplo, identificar os demais envolvidos na infração, fornecer de maneira célere informações e documentos que possam servir de provas para a apuração do ilícito, né? Dentre outros requisitos que estão presentes na lei. E um requisito bastante importante, citado tanto no artigo 6º quanto no artigo 16, tem a ver com a reparação integral do dano causado. Sim, a lei, seguindo os preceitos da multa ótima de Becker, seguindo os preceitos do confisco que estão previstos nessas convenções internacionais que eu citei, ela prevê que a lei, o indivíduo que quer ele seja sancionado pela via tradicional, quer ele faça um acordo, ele deveria devolver todo o produto que ele obteve ilicitamente. Então, essa é uma previsão na lei que busca assegurar a capacidade dissuasória, que busca assegurar
a dissuasão econômica desses ilícitos praticados por empresas. No artigo 16, mesmo aqueles que fazem acordos não estão eximidos da obrigação de reparar integralmente o dano causado, conforme diz o parágrafo 3º desse artigo. E isso nos leva para uma situação bastante peculiar. Porque se o indivíduo que cometeu um ilícito tiver que devolver o produto que ele cometeu, o produto do que ele se obteve ilicitamente, ele pode ser tentado a não querer fazer o acordo, né? Do que dependeria a decisão de um indivíduo que tenha cometido um ato ilícito em relação a ele fazer acordo ou não? Bem, eu comentei para vocês que o acordo se apresenta sempre como uma decisão racional para o infrator. Ele está diante da possibilidade de fazer o acordo ou não, e ele vai tomar essa decisão em função do que é a percepção dele sobre o que lhe aconteceria nesses dois cenários. Se ele entender que o cenário de fazer acordo é mais desvantajoso do que não fazer acordo, o que significaria seguir com o processo tradicional e com as possibilidades de vir a ser sancionado ou não lá no final, ele pode decidir se ele quer fazer acordo ou não. Ele vai fazer isso com base na ponderação do que lhe seria mais vantajoso. Ainda que a lei estabeleça uma pena, a professora Aline já vai falar daqui a pouquinho, ainda que a lei estabeleça uma pena, a lei estabelecer penas gravosas é importante, mas entre a lei estabelecer uma pena e o indivíduo ser efetivamente apenado, existe uma diferença que por vezes pode ser muito grande. Tem a ver com a chance dele ser apanhado, com a chance de esse processo seguir a termo num tempo razoável e dele ser condenado e efetivamente vir a pagar ou cumprir a pena pela qual ele foi condenado. Então, diante dessas circunstâncias, o indivíduo não vai ponderar só o que prevê a lei, só a pena prevista na lei, mas ele vai ponderar a chance que ele teve de ser apenado, quantas vezes ele já cometeu esse ilícito e não foi responsabilizado, por exemplo, e qual a chance que ele tem de efetivamente vir a cumprir aquela pena que ele for condenado. Eu quero abrir a palavra para a professora Aline, acho que ela tem uma intervenção a fazer, por favor, fique à vontade. Obrigada, Nivaldo. Eu gostaria só de acrescentar um elemento aqui na ponderação de uma pessoa jurídica, de uma empresa, de decidir pela realização do acordo. Pelo seguinte, além dos aspectos previstos em tese na lei, a pergunta é, você considera que a lei é efetiva sob o aspecto de que uma empresa que busca resolver e eliminar suas condutas ilícitas e se regularizar perante a administração pública e perante a sociedade. Me ocorre que o problema não está só na previsão da multa, que pode chegar até 20% do faturamento do exercício anterior dessa empresa, mas principalmente porque a lei não me parece ser tão possível de ser operacionalizada sob o aspecto da segurança, diante da complexidade dos órgãos que defendem e representam a administração pública. Então, o que nós vemos nos jornais são discussões entre balcão único por conta de legitimidade que o Ministério Público Federal não está previsto na lei como participante dos acordos, a Controladoria Geral da União, que foi escolhido no plano da Administração Pública Federal para realizar os acordos, e o Tribunal de Contas da União, que é o órgão em que você trabalha, que entende que o ressarcimento do prejuízo causado, do dano causado ao erário deve ser integral. Então, eu gostaria de, talvez, atrapalhar, porque em tese funciona mais de forma melhor que na prática. Na prática, eu gostaria de saber se o estado da arte atual, da norma, da lei e dos decretos regulamentadores, sob a sua análise da administração pública, se você acha que é possível entender que é razoável e interessa para uma empresa fazer acordo com a administração pública e cessar suas condutas ilícitas, já que é esse o objetivo da norma. Bem, essa é uma pergunta de
mais de $1 milhão, talvez 1 bilhão ou 1 trilhão, né? É uma decisão, é uma pergunta que envolveria tudo que se fala que a corrupção se apropria de recursos da sociedade, né? Então, essa pergunta é uma pergunta bilionária, porque se esse modelo tiver sucesso, tudo aquilo que é desviado, esses trilhões de dólares em nível mundial que são desviados para a corrupção, eu não lembro qual é o valor que se estima aqui no Brasil, mas ele é da ordem de bilhões de reais. Se isso for eficiente, é isso que está valendo, né? Então, na minha opinião, a lei, ao estabelecer essa possibilidade de acordos, ela descumpriu vários desses preceitos que nós conversamos aqui no início. Por isso que eu tentei ser um pouco mais enfático em relação às bases dos acordos. Por exemplo, a lei não assegura que não tem conseguido assegurar que essas multas aplicadas aos colaboradores têm sido dissuasiva. Então, esse é um ponto. Se o indivíduo tem a possibilidade de se apropriar indevidamente de recursos públicos, mas devolver uma ínfima fração daquilo que ele desvia, é provável que ele se sinta tentado a continuar cometendo esses ilícitos. Então, na medida em que a lei não tem conseguido ser eficiente nisso, ou a aplicação da lei não tem conseguido ser eficiente nesses critérios, eu acho que esse é um ponto que certamente a lei ou a aplicação da lei estaria deixando a desejar. Claro que o que vai acontecer, eu não tenho como saber, é algo para o futuro, o tempo vai dizer se essa minha percepção está correta ou está errada, mas eu acho que a lei não tem conseguido ser eficiente nisso por um motivo importante. Na medida que quem aplica a lei uma quantidade grande de agentes do Estado, né, órgãos, entes do Estado, isso torna difícil a coordenação entre esses órgãos que têm culturas e objetivos diferentes. Então, os acordos que envolvam empresas vão ter como agentes do Estado envolvidos o Ministério Público, a Advocacia Pública, o controle interno, representado no Brasil, em nível federal, pela Controladoria Geral da União, no caso da Advocacia Pública, a Advocacia Geral da União. Então você tem Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Ministério e Tribunal de Contas da União. Isso quando não envolver outros órgãos como o CAD ou até mesmo o Banco Central e a CVM, você acaba tendo uma quantidade grande de carcereiros dentro daquele modelo que passam a ter naturalmente dificuldades em propor qual seria a sanção alternativa para os prisioneiros infratores daquele modelo que eu citei. Então isso traz uma dificuldade entre o que seria efetivamente oferecido para a empresa que colabore. Então esse é um ponto que, sem dúvida, é o grande desafio da lei. Mas a lei, de certa forma, possibilitou esse tipo de dificuldade quando ela inseriu mais indivíduos dentro desse sistema de combate à corrupção. E quando ela inseriu entidades ou órgãos que não têm as melhores condições de participar dessa atividade, eu entendo que a lei também estaria fadada a uma margem muito grande de insucesso. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu coloco isso como um risco potencial. Se quem pode fazer os acordos de leniência é o controle interno, isso significa o quê? Em nível nacional, em nível federal, quem pode fazer os acordos de leniência é a Controladoria Geral da União, que precisa estar associada com a Advocacia Geral da União. Mas isso serve para cada um dos 5.570 municípios do país. Então, qualquer município que vocês possam imaginar, ele tem a possibilidade de aplicar uma multa de até 20% do faturamento bruto de uma empresa. Mas essa empresa tem também a possibilidade de fazer um acordo com o controle interno desse município.
Então, o controle interno desse município, que por vezes é inexistente na grande maioria dos nossos municípios, junto com a advocacia pública desse município, que quando é existente é alguém nomeado ou extremamente dependente do prefeito, é quem vai fazer um acordo em alternativa a uma multa de 20% do faturamento da empresa, por exemplo. Não me parece crível imaginar que esses 5.570 municípios vão ter uma estrutura adequada para fazer isso. Não me parece crível que um indivíduo que faz parte do controle interno desse município e o indivíduo que faz parte da advocacia pública desse município, ambos tendo sido nomeados diretamente pelo prefeito, vão fazer algum acordo que possa causar um prejuízo ao prefeito, por exemplo, que possa estar envolvido nos ilícitos que as empresas cometeram. Então, esse modelo, ao envolver órgãos do executivo que predominantemente está envolvido em desvios contra a administração pública, já que é quem tem a chave do cofre, vamos dizer assim, é um modelo que vai ter muita dificuldade em conseguir produzir dissuasão. Esse é um outro aspecto, né? Eu não sei se eu fui claro, professora Aline, mas eu acho que esse é um ponto. E aí, qual é o problema em relação à dissuasão? Tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Geral da União, por exemplo, são órgãos que não necessariamente estão vocacionados a fazer as contas de qual é o valor que foi apropriado indevidamente por essas empresas que tenham cometido ilícitos. E se eu não consigo saber quanto a empresa desviou, como é que eu posso assegurar que a multa que ela está pagando vai ser dissuasiva? Se eu não consigo saber a ordem de grandeza com uma boa precisão de quanto o indivíduo se apropriou, se ele recebeu uma multa, um pacote sancionador que represente monetariamente algo muito menor do que a vantagem que ele obteve indevidamente, eu corro um sério risco de estar num modelo de incentivo à corrupção e não de repressão, pelas teorias que eu apresentei para vocês. Mas eu gostaria de citar uma ilustração antes de eu passar para o meu tempo final, senão eu não consigo falar sobre o compartilhamento do sigilo fiscal, que é algo que eu também me propus a fazer hoje. Então, não significa, na minha opinião, que para que a multa produza dissuasão, para que ela coíba o indivíduo, dissuada ele de praticar o ato ilícito que ele vinha praticando, que ela precise ser maior do que aquilo que ele efetivamente se apropriou. Isso é algo que é desejável, mas, na minha opinião, isso é algo que não é necessário. É o que eu tenho chamado de paradoxo do dano integral. Se para fazer um acordo o indivíduo precisa devolver tudo que ele desviou, a tendência dele é não querer fazer o acordo. Sobretudo se ele tiver a percepção de que ele só vai devolver uma fração muito pequena daquilo que ele desviou. E aí, se o Estado não fizer o acordo, eventualmente ele pode estar numa situação pior do que ele estaria. Porque, por exemplo, ele não vai ter o reconhecimento dos ilícitos pelo colaborador, vai ficar muito tempo discutindo nos processos se o crime aconteceu ou não, se o ilícito aconteceu ou não, o que poderia levar à prescrição, por exemplo, e também pode não conseguir apanhar os demais envolvidos, já que não terá as provas fundamentais a serem fornecidas pelo colaborador. Então eu tenho uma ilustração que cada um de vocês vai poder refletir. Imagine que você está num país que não tem as multas de trânsito não geram pontos na carteira. Essa é uma primeira premissa que eu estou colocando aqui, tá? Então se você for multado, isso não gera pontos na sua carteira, simplesmente vai gerar uma multa. E você é um motorista que trabalha 20 dias por mês, você pega o seu carro e vai trabalhar. E lá no seu trabalho, você tem a possibilidade, no local do seu trabalho, lá na região onde fica o
o seu trabalho, você pode deixar o carro no estacionamento e pagar R$10 por dia. Ou então você pode estacionar num local proibido e correr o risco de ser multado em R$50. Abstraindo de qualquer vergonha que isso possa lhe causar, talvez você poderia ter a informação de que seus colegas fazem isso sem o menor constrangimento. Dentro no seu ambiente de trabalho, ou mesmo no seu ambiente familiar, não haveria maiores constrangimentos se você receber uma multa de trânsito por estacionar no local proibido. Então, nesse modelo simplificado, você está diante de uma decisão entre parar no estacionamento e pagar R$10 por dia, ou estacionar num local proibido e correr o risco de ser multado em R$50. Imagine que você sabe que nos últimos meses, ou desde que você tem notícias, o agente de trânsito só passa uma vez por mês nesse local. Então, a probabilidade de você ser apanhado é uma em cada um daqueles 20 dias em que você está lá trabalhando, porque o agente de trânsito só passa uma vez no mês. Talvez, ao tomar essa decisão racional, você pensaria o seguinte: bom, se eu for parar no estacionamento todo dia, eu vou gastar R$200, que são R$10 vezes 20 dias que eu vou trabalhar. Então eu vou gastar R$200 por mês. Mas se eu for multado, como a chance disso é acontecer uma única vez por mês, eu vou pagar R$50. Ora, dentro dessa decisão, seria mais vantajoso infringir a lei e parar no local proibido, porque o risco de ser apanhado e as consequências de ser apanhado trariam um resultado economicamente mais vantajoso, ou seja, é melhor pagar R$50 do que pagar R$200. Então, nesse cenário, muitos indivíduos talvez decidissem por parar no local proibido. Ora, mas agora imagine que o agente de trânsito não está passando uma vez por mês. Agora ele está passando 2 vezes por mês. Isso levaria a sua decisão entre pagar R$200 de estacionamento e R$100 de multa. Ainda é mais vantajoso parar no local proibido, economicamente, mas é provável que, ao tomar conhecimento que agora o guarda de trânsito passa 2 vezes por mês, ou ele está passando numa frequência maior, que aumentou a chance de ser apanhado, muitos já tomem a decisão: não, agora eu não vou mais parar no local proibido. Eu prefiro parar no estacionamento, porque eu não sei se ele não vai começar a passar mais vezes e isso vai acabar ficando mais caro. Se o guardinha começar a passar 3 vezes por semana, por mês, desculpe, quem parar no local proibido vai estar sujeito a R$150 de multa no mês, contra R$200 de gasto com estacionamento. Percebam que ainda é vantajoso economicamente em relação ao estacionamento, mas é plausível imaginar que uma quantidade maior de pessoas deixaria de estacionar no local proibido e passaria a colocar seu carro no estacionamento, por exemplo. Bem, essa decisão, esse modelo, tem o único propósito de mostrar que, na medida em que o Estado demonstra ter mais eficiência sancionadora, ele pode fazer com que mais pessoas passem a cumprir a lei. E em casos em que o indivíduo pague valores menores do que aquele que ele desviou, mas comece a passar uma sensação para a sociedade como um todo de que o crime não está mais sendo tão vantajoso, ele pode tomar a decisão e coletivamente pode passar a preponderar a decisão de não delinquir. Eu acho que o meu tempo estourou, não é isso, professora? Não estourou, mas eu gostaria de aproveitar a sua fala para passar uma pergunta dos alunos, que são diversas, e eu já peço desculpas de que não serão possíveis todas as perguntas serem repassadas. Mas aproveitando até a questão talvez da inserção do tema sobre sigilo fiscal, eu passo aqui 3 perguntas. Uma,
ainda na questão do acordo de leniência, é que o aluno Haroldo Ribeiro pergunta, e aí tendo em vista que a lei de responsabilização civil e administrativa, ele pergunta, a empresa e os sócios são atingidos diretamente pela lei anticorrupção, a 12846, ou deve-se apurar e descaracterizar condutas? E aí, junto dessa pergunta, eu repasso também a pergunta da aluna Carolina Ponce, que ela coloca, qual a extensão e quais os limites de sigilo em uma proposta de acordo de leniência? Foi uma crítica apresentada em relatório lançado pela OCDE, e há uma interferência direta ao princípio da transparência, ela coloca aqui. Então, assim, dentro do acordo de leniência, qual é o alcance da norma em relação à pessoa jurídica e às pessoas físicas? Eu saberia a resposta, mas gostaria de ouvir. E em relação ao sigilo dos acordos de leniência, e especificamente eu sei que, como você trabalha diretamente com acordos de leniência, como isso fica tratado do sigilo no tribunal e entre órgãos da administração pública que trabalham conjuntamente, por exemplo, TCU e CGU, no caso a CGU como órgão de apoio ao TCU. Haroldo e Carolina, muito obrigado pelas perguntas. As perguntas são muito pertinentes. Realmente, elas estão no núcleo do que se discute. Em relação à sua pergunta, Haroldo, os sócios, eles não são atingidos diretamente pela lei, né? A lei não prevê a responsabilização dos sócios, ou que um indivíduo dirigente da empresa seja sancionado pela lei anticorrupção. Esses indivíduos já eram, de alguma forma, atingidos pelo Código Penal ou mesmo pela lei de improbidade administrativa, por exemplo, ou ainda pelas sanções aplicadas pelos tribunais de contas, em que todos aqueles que fizeram uso de recursos públicos, no caso federais, podem ser sancionados pelo TCU. Então, essa é de fato uma lacuna que a lei tem em si, mas que de alguma forma ela é preenchida por outras leis, embora essas leis precisem ser aplicadas por outros órgãos, e aí a coordenação disso, como eu falei, pode ser bastante complicada. Naturalmente, os sócios podem ser atingidos indiretamente, por exemplo, por multas que sejam aplicadas à empresa. Isso eventualmente significaria que eles tirariam um prolabore menor, ou eventualmente até que teriam que fazer aportes na empresa para poder pagar essa multa. Ou ainda por outras restrições, por exemplo, se a empresa ficar impedida de contratar com a administração, em que eles teriam uma frustração de rendas, uma frustração de receitas para a empresa. A Carolina Ponce colocou uma pergunta importantíssima sobre transparência. Sim, esse é um problema chave que precisa ser enfrentado no contexto dos acordos, na minha opinião. A sociedade precisa ter conhecimento dos parâmetros sobre os quais esses acordos têm sido pactuados. Então, a lei especifica, e é bastante lógico, que durante a fase de negociação deve haver um sigilo, sob pena de as investigações serem prejudicadas. Ora, você imagine que uma empresa resolve fazer um acordo de colaboração, um acordo de leniência, e ela vai, com isso, delatar outras empresas, ou ela vai trazer informações que dependeriam de se buscar provas por intermédio de outras medidas, como, por exemplo, busca e apreensão, ou até outras medidas que o Estado dispõe para a obtenção de provas. Se esse acordo, se o próprio fato de os concorrentes, os demais envolvidos estarem cientes de que essa empresa está fazendo um acordo, pode motivá-los a tomar medidas para ocultar as provas. Então, nesse sentido, é interessante que o acordo seja mantido em sigilo. Mas, se não for por motivo da garantia às investigações, eu não vejo motivos muito relevantes para que esses acordos sejam mantidos em sigilo. Isso porque eu não entendo que haja previsão legal para esse tipo de sigilo. Por exemplo, não tem previsão legal para manutenção do acordo em sigilo
com o propósito de resguardar a imagem da empresa, por exemplo. Não tem base legal esse tipo de sigilo. E eu acho que ele é extremamente danoso, porque na medida em que se anuncia que uma empresa fez um acordo, se anuncia que ela pagou uma multa, como a gente viu recentemente aqui, de 0,1% do seu faturamento, que é a multa mínima possível de ser aplicada por essa lei. A sociedade pode ficar em dúvida. Ora, esse acordo de fato foi dissuasivo? A empresa saiu numa situação pior do que a que ela estava? Ela vai, com base nisso, passar a seguir a lei, já que ela sofreu uma consequência suficientemente gravosa? Enfim, perguntas como essas passam a estar presentes na mente da sociedade como um todo, nos demais empresários, de modo que isso é ruim para todo mundo. Então, eu acho que depois de assinados, esses acordos deveriam ter a integralidade dos seus termos divulgados, o acordo deveria ser todo divulgado, salvo em casos em que ainda alguma investigação esteja em andamento. Para mim, esse seria o cenário ideal, mas não é o que tem acontecido e ninguém na sociedade tem maiores conhecimentos sobre o que de fato aconteceu, e eu acho que isso é negativo. Repare que, de acordo com Klitschko, quanto menor o nível de transparência, maior é a corrupção. Naquela equação de Klitschko, vocês vão ter a oportunidade de analisar, se quiserem pesquisar, a transparência é algo que precisa acontecer. Quanto maior for a falta de transparência, maior vai ser a corrupção, de acordo com Klitschko. Nivaldo, eu gostaria de, já em atenção ao tempo que daqui a pouco vai se estourar, e talvez encaminhando para a segunda ou para outra parte da sua palestra que se refere ao sigilo fiscal. Como tem funcionado, e em função de decreto recente também, né, desse ano, como tem funcionado o compartilhamento de informações no âmbito dos acordos de leniência, especificamente entre Tribunal de Contas e Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, se há instrução normativa ou se há um acordo que regulamente ou regularize no âmbito de atuação de processo administrativo em relação ao compartilhamento de informações, das informações das empresas que querem realizar acordo, e mais, como fica a busca de informações e o compartilhamento também de sigilo fiscal tributário no âmbito dessas investigações. O Supremo já havia se manifestado sobre a possibilidade da fiscalização e no seu interesse, que teria direito e teria amplo acesso às informações. Por outro lado, é uma discussão polêmica. Você poderia colocar aqui para a gente como isso vem sendo tratado no âmbito dos órgãos de controle? Sim. Em verdade, eu estou bastante limitado em relação ao que eu posso comentar sobre esses assuntos, né? Justamente por essa aposição de sigilo que vocês já me viram dizer que minha opinião é que ele é indevido, mas o fato é que se determinado documento está sob sigilo, ele está sob sigilo, eu não posso comentar, não posso quebrar o sigilo desse documento, por exemplo, nesse momento. Então, em relação ao que eu posso, a elementos que eu gostaria de poder trazer, que eu acho que seriam fundamentais para discussões como essas, eu estou impedido de trazer. Então, eu falo somente em tese, eu não estou me referindo a nenhum caso específico. Então, o fato é que 6 anos após mais de 6 anos após a vigência da lei, essa é uma situação que ainda está mal resolvida. De acordo com uma linha de entendimento, a lei anticorrupção empresarial, a lei 12.846, nunca poderia revogar previsões constitucionais. Então, a Constituição estabelece uma função de apoio, uma função até mesmo de subordinação
do controle interno ao controle externo. Por exemplo, a Constituição prevê que sempre que o controle externo tomar conhecimento de atos ilícitos, ele precisa comunicar ao controle externo, sob pena de ser responsabilizado se não fizer isso. Então, isso faz com que o que prevê, o que vem sendo aplicado pela Lei 12.846 entre em choque com essa previsão constitucional. O fato é que hoje o Tribunal de Contas da União não tem tido informações sobre os acordos que são assinados pela Controladoria Geral da União. Foi assinado um acordo de cooperação técnica entre AGU, CGU, TCU e o próprio STF. Apesar de ele não foi publicado, que eu tenha conhecimento, esse ACT, ele foi apenas divulgado, então eu tenho dúvidas da vigência desse acordo mesmo e de quais são os reais termos do que de fato foi levado a cabo. Desculpem. Mas o fato é que existe muito a ser resolvido mesmo nesse cenário de acordo de cooperação técnica. Particularmente, eu não entendo que o acordo de cooperação técnica tenha o potencial de resolver os problemas que têm sido vivenciados, porque ele retira do TCU a possibilidade de rever os atos ou de analisar os atos praticados no âmbito desses acordos. Então, eu acho que isso vai trazer muita dificuldade, pode ser que venha a aumentar a quantidade de acordos, mas não porque se resolveu o problema da insegurança jurídica ou porque se resolveu, porque se adotou um modelo melhor. É porque se os valores forem tão baixos e as penas tão baixas, mesmo em relação ao modelo sancionador tradicional, esses acordos podem passar a ser atrativos simplesmente por causa disso. Então, o indivíduo pode passar a querer fazer acordo justamente porque ele vai ter uma condição extremamente vantajosa. E isso eu acho que é um motivo muito mais de preocupação do que de alívio, porque vai ficar cada vez maior a dúvida se o modelo está sendo dissuasivo, se uma lei, um sistema de combate à corrupção está conseguindo combater a corrupção, inclusive pelos seus acordos. Ou se, ao contrário disso, ele está incentivando a corrupção, por exemplo, porque possibilita que o indivíduo se aproprie indevidamente de uma enorme monta de recursos, mas devolve uma fração muito pequena disso, mesmo em relação ao que devolveria no processo tradicional. Então, eu vejo com preocupação o rumo que esse acordo de cooperação técnica deu, sem falar das dúvidas em relação à legalidade ou mesmo à constitucionalidade de um ato como esse. Eu não entendo que um acordo de cooperação técnica seja um instrumento para regulamentação da lei de algo nesse nível. Eu acho que é algo que é um instrumento que tem uma fragilidade muito grande. Pode ser renunciado por cada um dos seus membros a qualquer momento, e isso voltaria ao cenário anterior. Nivaldo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Assim, a quantidade de perguntas é enorme e não tenho como passar. Em função do tempo, e já pedindo que você se manifeste em argumentações finais, declarações finais, ou fechando a sua palestra, eu gostaria de pensar e perguntar qual é o seu recado para o futuro, diante de toda a problemática que foi colocada aqui. Diversas vezes a sua fala você colocou de forma bastante delicada problemas dos órgãos de controle na administração pública, na operacionalização da norma, a questão da insegurança jurídica sob a ótica das empresas. Eu aqui reafirmo que, como advogada, seria um caminho difícil a decisão de realizar um acordo e com quem e por onde começar, e ter que avisar as empresas que querem cessar condutas ilícitas em prol, em benefício de toda a coletividade e da administração pública. Não existe um caminho fácil, a norma trata de responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas, não tem proteção
ou garantias para sócios e administradores, portanto, ela é utilizada em associação com a lei de colaboração, com o sistema de colaboração premiada pelo Ministério Público, que não está previsto na norma. Os órgãos, você colocou uma subversão, e a subversão é a palavra que eu coloco, minhas palavras, da ordem constitucional, da previsão constitucional em relação à atuação da Controladoria Geral da União, que deve trabalhar e funcionar em apoio ao TCU, e, na verdade, me causa espanto a informação de que, trazida aqui, de que os acordos estão sendo realizados à revelia de informações e ciência do Tribunal de Contas da União. Então, são questões preocupantes do ponto de vista da empresa e da iniciativa privada de querer realizar com segurança esses acordos. Realizarão acordos aqueles que já estão encrencados ou levados em processos criminais pelo Ministério Público, e aí o Ministério Público, não legitimado pela 12846, se aproveita com a melhor das intenções, e assim deve ser, porque deveria ser o Ministério Público o responsável por realizar esses acordos ou participar desses acordos. Então, diante disso, quando eu pergunto ideias para o futuro, você já participou da elaboração do PL 5208, que é uma proposta de ajuste de erros, inconstitucionalidades, ilegalidades, assim entendidas pelos proponentes do projeto de lei de ajustes da lei anticorrupção. O que você apontaria e espera para o futuro, e seja digamos, a retomada de audiências públicas, correções legais, quais são as suas perspectivas daqui para frente, diante da constatação de que até agora a norma não está bem operacionalizada ou prevista para funcionar? Bem, eu acho que a norma só tem condição de funcionar se a lei for alterada. Eu acho que a gente pode estar rumando para um conjunto de escândalos em relação à realização de acordos. Não digo que isso vai surgir primeiro na esfera federal, não teria como prever nada em relação a isso, mas em relação às fragilidades estabelecidas, eu acho que num primeiro cenário nós teremos escândalos de acordos pactuados pelos municípios. Eu acho que em algum momento, cedo ou tarde, a gente vai ser apanhado com a notícia de que determinado município fez acordo com empresas em troca de algo com base em acordos feitos ilicitamente, né? A gente já tem alguma notícia disso em relação a operações recentes da Polícia Federal, que mostram ilícitos que em tese teriam sido praticados por advogados durante a negociação desses acordos. Por exemplo, advogados representando mais do que um infrator, né? Em tese, esses infratores, pela teoria, pelo dilema do prisioneiro, eles teriam interesses distintos. Portanto, ao meu ver, não poderiam ser representados pelo mesmo advogado, mas isso acontece. E eu acho que isso abre uma margem, abre um risco muito grande. Não quer dizer que todo caso vai acontecer isso, mas abre uma possibilidade muito grande em que, ao ser representados partes contrárias pelo mesmo advogado, eles cheguem no modelo de contenção de danos para os próprios colaboradores. Em algum momento isso vai acabar sendo discutido, enfim, e esses casos aí vão ser julgados, vão comprovar se isso está acontecendo ou não. Mas eu acho que a gente está na iminência de ter escândalos de acordos celebrados ilicitamente, e eu imagino que isso deve acontecer onde tem mais fragilidade, que é nos municípios. Então eu acho que uma alteração legislativa é fundamental, fazer esses remendos legais por acordos, por portarias interministeriais ou algo sobre isso não é eficiente. A regulamentação da Lei 12.846 cabe a cada um dos municípios, portanto nós vamos ter em algum momento, potencialmente, mais de 5.000 regulamentações diferentes para essa lei. Eu acho que a regulamentação da lei deveria ser feita em esfera federal para poder definir critérios que são fundamentais para a segurança jurídica dos acordos, inclusive aquelas exigências em relação aos modelos de compliance, que agora tem sido critério de restrição à participação de licitação.
Então, eu acho que o caminho que nós estamos tomando é um caminho fadado ao insucesso. Se nós tivermos cada município regulamentando a lei anticorrupção, nós vamos, em pouco tempo, ter uma parafernália legal em que ninguém sabe quais são os critérios que realmente devem ser seguidos, quais são as bases para a negociação desses acordos quando eles vierem a ocorrer. Sequer saberemos, com a clareza necessária, quais são os parâmetros de compliance que uma empresa deveria seguir a fim de se tornar conforme com a Lei 12.846. Nivaldo, muito obrigada pela sua participação. Os alunos aqui estão vibrando. São diversos temas e daria, acho que uma manhã inteira, um dia. Nós fizemos um seminário de uma semana, há uns anos atrás, no Tribunal de Contas do Estado, só sobre acordo de leniência, e o assunto continua polêmico, continua com os problemas, e a gente não consegue avançar na aplicação da norma, e é uma pena, mas a gente precisa prosseguir. Agradeço imensamente pela sua participação. Não mencionei que você é vice-presidente da Audi-TCU. Houve também participação ativa da presidente da Audi-TCU aqui no chat e outros colegas que eu não mencionei, auxiliando, inclusive, prestando esclarecimentos. Teriam aspectos outros a tratar sobre o problema dos acordos no âmbito do controle interno, ou seja, é assunto para tudo quanto é lado. Nós temos um grupo de pesquisa em compliance na Unigran Rio, e o bolsista está aqui, feliz da vida, dizendo que a palestra foi excelente, que é o objetivo da pesquisa, que o tema da Bolsa de Iniciação Científica é compliance. Então, eu só tenho que agradecer e renovar a minha admiração em relação ao domínio que você tem sobre todos os aspectos do direito aqui tratados, e eu considero você uma das pessoas e das personalidades aqui no Brasil que mais conhecem sobre acordos, e todos os debates que são travados sobre acordos, você está presente quando tem debate no Ministério Federal, está presente no âmbito dos TCs. Então, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui na Unigran Rio. Muito obrigada pela aula que você deu, apesar do disclaimer que você fez, de que não é professor. Na verdade, você falou, foi dando passo a passo, todas as suas referências, foi explicando até chegar num ponto sofisticado de compreensão da polêmica. Então, você deu uma aula e eu agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para nós, auditores do TCU, para nós da Audi-TCU, é muito importante esse contato com a sociedade, esse contato com a academia. Para nós é fundamental. A Audi-TCU sempre procura promover ou incentivar a participação nesse tipo de atividade, porque para nós é fundamental que a sociedade tenha conhecimento sobre o que acontece nos tribunais de contas, tenha conhecimento sobre o que é a função dos auditores de controle externo, e com isso possa se posicionar como um fiscal ativo da sociedade, como alguém que acompanha o que acontece não só no seu município, no seu estado, no país, porque uma função fundamental dos tribunais de contas, uma função fundamental, portanto, dos auditores de controle externo que trabalham nos tribunais de contas, é dar mais transparência para a sociedade em relação ao gasto público. Então, para nós é muito importante quando a sociedade participa, ou quando a gente tem a oportunidade de ter esses contatos com a sociedade, ainda mais aqui com a academia. Eu tentei ser um pouco mais teórico nessa tentativa de virar um pouco professor, peço desculpas, mas eu acho que é importante, numa conversa com alunos de graduação, conhecer quais são as bases para que eles tenham, se assim tiver interesse, a perspectiva, a possibilidade de pesquisar e se aprofundar mais, e num futuro muito próximo, serem colaboradores ativos desse modelo, quem sabe fazendo concurso lá para o TCU, participando, né, sendo colegas nossos, seja lá no TCU ou em outras atividades que a formação em Direito possibilita na atuação pelo Estado. Eu agradeço a possibilidade, professora Aline, pelo convite. Para mim é uma honra poder ter participado e me coloco à disposição para qualquer outra oportunidade que assim surgir, de a gente debater e conversar sobre esses assuntos que são tão importantes. Bem, eu estou aqui de fã, admirando os dois.
Primeiro, vou concordar com a Aline, doutor Nivaldo, foi uma aula e o enriquecimento foi grande, tanto na palestra quanto no chat. A discussão no chat foi calorosa e foi todos participando, se movimentando. E a Aline falou algo muito importante, que é justamente a ligação entre a extensão, a necessidade da gente trabalhar com os 3 pilares institucionais, né? Graduação, extensão e pesquisa. E isso cada vez mais vinculado na nossa semana, promovida pela coordenação, mas em parceria com professores, preceptores e alunos. A parte da tarde, os alunos vão estar atuando em audiências simuladas e júris simulados. Então, é uma participação de toda a instituição. Bem, a casa está aberta, volte quando possível. Gostei dessa história de uma semana de discussão sobre o tema. Vai, Aline, um projeto, de repente, para o próprio grupo de pesquisa, e a gente pensa numa situação dessa. Eu e o Marcos estávamos aqui o tempo todo, e o Ívano, discutindo o tema, porque é um tema muito relevante, é um tema muito atual e muito necessário. E, primeiro, agradecer pela sua participação na sociedade brasileira com o seu trabalho. E, segundo, agradecer por dividir esse trabalho com a gente aqui na Unigran Rio. Gratidão e volte assim que puder. Para os demais alunos, eu quero dizer que a semana está só começando, com palestrantes com um nível maravilhoso, com esse nível mostrado pela abertura. E venham para cá, fiquem com a gente no YouTube, compareçam no Collaborate, porque a semana é de vocês. Bom dia para todos e até daqui a pouco.